A Deus, nosso Aleluia, aleluia, né? Quero compartilhar com a amada igreja um livro de Gênesis, primeiro livro, né? O livro da história, o livro da criação. É o livro onde aconteceu todas as coisas, porque se não fosse esse livro nós não estaríamos aqui. É o princípio de tudo, né? Onde Deus revela os segredos, onde Deus revela a sua vontade. Como título da minha pregação, limites. Fala o seu irmão, limites. Deus tem limite. Você tem limite também? Claro que tem. Tem? Agora para mim, eu tenho limite. Aí quando você está lá quase saindo da graça, fala assim, olha, eu estou no meu limite, hein? Não é assim? Deus também tem limite, querido. Mas vamos lá, vamos ver porque a palavra vai nos orientar no livro de Gênesis, capítulo 1. Vai falar assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão entre as águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou quem? Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse, quem disse? Quem disse? Deus. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou quem? Deus. A porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu quem? Deus. Que era? E disse? Deus. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, semente esta, nela conforme a sua espécie. E viu que era, e foi tarde e manhã, o dia terceiro. E disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez, e os dois grandes luminares, e o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu que era, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu que era, e os dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nós te louvamos porque a sua palavra já basta, Senhor. Ela já é, ó Pai, o fundamento, o firmamento da realidade, Deus, e de tudo que o Senhor criou, da nossa própria existência
nesse local. Por isso nós te pedimos, ó Espírito de Deus, o Senhor que foi o arquiteto, que ali orquestrou toda a criação com o Pai, nós te pedimos que tome a nossa vida em tuas mãos, o nosso coração, que todo principado, potestade, hostes espirituais da maldade, todo valente que se levante contra esta noite, sejam, ó Pai, repreendidos, amordaçados e presos pelo poder que há no nome de Jesus, e que a tua palavra venha, Senhor, prevalecer através da nossa vida. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque ela é a própria palavra de Deus, ou se não dizer que a palavra é o próprio Deus, porque a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. O próprio Deus, em forma de homem, ele desceu do céu e veio ensinar a sua melhor criação. Se tudo que nós formos observar e podemos acompanhar diante da leitura que fizemos, Deus viu que tudo era bom. Mas quando Deus me criou e Deus te criou, Deus disse, é muito bom. Ou seja, essa é a minha melhor criação. A melhor criação de Deus não foi criar as estrelas, os astros, ou a lua, ou o sol, ou os animais. Não, a melhor criação de Deus foi criar o homem à sua imagem e semelhança. E podemos então compreender que esse Deus é um Deus que se importa com a gente. É um Deus que tem um propósito e um princípio a realizar na vida de cada filho e de cada filha dele, criança, jovem, adolescente ou ancião. É um Deus que tem propósitos. Amém, Jesus. E dentro do contexto do texto que estamos vendo, queridos, então diz que Deus, ele criou todas as coisas. Mas é interessante notar que Deus criou, e Deus não criou só e deixou o etc. do português, que é etc. e vai, sem fim, não é? Não, Deus criou e botou um ponto, ou seja, um ponto final nas suas criações. Porque imagina só se ele deixasse com que o mar não tivesse os seus limites, o que seria de nós? Se o sol não tivesse o seu limite de esquentar, o que seria de nós? Estaríamos derretidos. O que seria então do limite então da lua, se ela não tivesse o tempo certo ali de poder aparecer e trazer a noite? O que seria? Só haveria trevas. Mas Deus botou o limite em tudo aquilo que Ele criou. Então eu entendo que este Deus é um Deus que cria e faz limites para que nós possamos viver dentro do limite que Ele traçou para nós. Amém, Jesus. Porque este é um Deus de limites. Deus criou todas as coisas. E quando eu parto desse princípio, eu quero tentar entender também que Deus é um Deus que cria. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele abre porta onde não tem porta. Amém. A Bíblia vai dizer que Deus, ele fecha a porta para que ninguém abra essa porta. Ou se eu for contextualizar isso, eu não sei, querido, qual porta na sua vida que precisa abrir para que você possa entender quem é Deus de fato na sua história, na sua vida. Talvez até em alguns momentos, algumas situações, estava maravilhoso demais, você estava no primeiro amor, tudo era alegria, tudo era festa, mas chegou um momento da sua vida que acabou a alegria, acabou a festa, porque esse é o momento agora, é o momento de provar a sua fé, é o momento de saber se você está com Deus, porque Ele pode te dar, ou por aquilo que Ele é na sua vida. Chega um momento na nossa vida que nós nos deparamos entre a cruz e a espada, e que nós temos que decidir, ou eu sirvo a Deus por amor, ou eu sirvo a Deus porque eu quero barganhar com Ele, porque eu sou interesseiro. Não, este não é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregou é aquele que nós devemos negar a nós mesmos, negar a nossa própria vontade,
O Evangelho é isso, o Evangelho é você se desfazer, se despir das coisas velhas, para que o novo de Deus ele venha se manifestar na nossa vida. Aleluia. Talvez você chegou no seu limite, talvez você venha falando diante das semanas: eu já estou cansado dessa vida, eu já estou cansado desse trabalho, eu já estou cansado de viver para Deus e nada acontecer. Talvez você esteja pensando assim, mas eu quero te dizer que talvez você chegou no seu limite. Por mais que Deus trace limites e ponha limites, Deus nunca porá um ponto final na nossa história. Amém. Deus colocará uma vírgula, porque a nossa história ela não termina do jeito que muitas das vezes nós achamos que ela vai terminar, de um jeito tão, querido, tão frustrante, tão decepcionante, tão angustiante. Não, ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele é o princípio, Deus ele é o meio, Deus ele é o fim. Então João repete em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não põe limites para você conhecê-los ou conhecê-lo. Por que não falar conhecê-los? Porque ele é a Trindade. Não é ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Porque quem não conhece o Espírito não tem como conhecer Jesus. E quem não conhece Jesus não tem como conhecer o Pai eterno. Porque é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E hoje quem intercede por nós é o mesmo Espírito, que é a ordem da voz de Deus, criou todas as coisas. O Espírito de Gênesis, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Talvez você possa se ver num abismo hoje. Talvez você possa se ver numa situação de trancafiado, você não consegue ir para a direita nem para a esquerda. Você fala: eu cheguei num limite agora que agora não dá mais. Mas o Salmo 121 vai declarar: elevo os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha ele declarando em Gênesis aí. O socorro vem de Deus, querido. Talvez você ainda não atingiu o seu ápice da comunhão com Deus, porque talvez a nossa comunhão com Deus seja uma comunhão superficial, seja uma comunhão só de igreja, uma comunhão de só vir congregar. Mas o verdadeiro culto que Deus fala para aquela mulher que estava ali, talvez no poço, o verdadeiro culto, ele está em adoração a Deus, em espírito e verdade. Não é no monte só, não é na igreja só, não é só na reunião dos santos, mas o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e verdade em qualquer lugar. Não há limites para adorar a Deus. É em qualquer lugar, querido. É em qualquer lugar você invoca a Deus e Ele se apresenta. A Bíblia vai dizer: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a porta que vai se abrir. Coisas grandes que Deus tem para nós, coisas ocultas que nós não acessamos no mundo espiritual, que Deus se revelará a nós. Aleluia, glória a Deus, bendito é teu nome, Jesus. Grandes, bendito é teu nome, Deus poderoso. Ocultas, aleluia. Estavam coisas escondidas. Aleluia, glória a Deus. Deus ele se revelou para nós. Ele revelou o que ele tinha de melhor, que era o Filho. Amém, Jesus. Conhecemos o Filho, estamos andando em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por mais que nós venhamos achar que já conhecemos Deus no total, não conhecemos, porque nós somos limitados. Mas Deus é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Deus é muito mais. Se eu posso dizer que eu conheço a Deus, eu acho que eu conheço a Deus no conta-gotas, nas gotinhas, que eu ainda não conheci Deus ainda na sua totalidade. Nenhum homem é capaz de conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus é muito mais, querido.
que nós podemos imaginar ou pensar. Mas o que eu quero trazer nessa palavra que nós estamos desenvolvendo é que no mundo físico, muitas das vezes, nós temos uma cerca que nos cerca, algo talvez que nos protege, algo talvez que protege a nossa casa, nessas questões de limites, fazendo essa analogia. Exemplos é o seu lar, a sua casa. Você deve ter na sua casa, que cerca a sua casa, um muro ou uma cerca. Isso são limites que você colocou para que os salteadores não entrem na sua casa. São limites que você colocou talvez também com um cão de guarda para guardar ali o quintal, para que salteadores não entrem na sua casa. São limites que você colocou também entre janelas, portas, grades, para que você não venha a ser ali surpreendido por salteadores dentro da sua casa. Então tudo isso está referente a limites que nós colocamos em estruturas físicas. Há também a palavra mais simples para se estabelecer limites, que está aí nessa dinâmica de ilustração do nosso dia a dia, onde nós vemos as placas de sinalizações, placas que estão ali, placas amarelas, que são placas de advertência, nos advertindo e nos chamando a atenção que logo à frente há uma passagem de nível, há um quebra-mola, há uma área escolar, há um local onde é restrito a hospital, onde é proibido buzinar. São placas, muitas das vezes, que estão determinadas ali, anunciando ali os limites daquela área. São limites da nossa vida, limites que chegamos, ou limites que nós temos que superar. E há limites também na nossa vida social, limites de amizades que temos que determinar, se amizades vão avançar sobre os nossos direitos, se amizades vão influenciar-nos ou não. Nós precisamos botar limites, e para botar limites, nós temos que concluir então e usar como base da nossa fé Mateus 5,37, onde vai falar que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Para aprendermos a lidar no meio da sociedade, nós temos que aprender a falar não. Nem tudo nós podemos falar sim, mas na sociedade que nós vivemos, as pessoas estão comprometendo a sua personalidade, perdendo a sua identidade em Cristo, porque tudo falam sim, porque tudo elas estão de comum acordo. Por que isso, pastor? Porque elas querem agradar as pessoas que estão à sua volta, e em contrapartida elas desagradam a pessoa que está com ela todo dia, que é o próprio Espírito de Deus. Elas esquecem que Deus, o Deus Espírito, Ele também é companheiro, Ele também é amigo, Ele também é presente, porque Ele caminha conosco dia e noite. Se clamarmos a este Deus querido, Ele está ao nosso lado, ao nosso redor. Ou melhor, não vou falar nem ao nosso redor, vou me consertar aqui e corrigir. Ele está dentro de nós. Porque quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. O Espírito está dentro de nós. Ele está dentro de nós porque Ele é o próprio Deus. Deus largou o trono, deixou a majestade. Jesus morreu, ressuscitou. Mas a Bíblia vai dizer que quando Ele morre, Ele ressuscita, os discípulos ficam decepcionados. Fala comigo, decepcionados. Tristes também, angustiados, amargurados. Sabe por quê? Porque eles tinham um verdadeiro amigo ensinando eles a viver no meio da sociedade corrupta e perversa. Um homem que era diferente de todos os líderes que a sociedade tinha naquela época. Era diferente dos religiosos, dos saduceus, dos fariseus. Era diferente, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Jesus não ensinava da boca para fora. Jesus, quando ensinava, ele vivia o que ele ensinava. E ele dava exemplo adiante das suas obras e do ensino. Então a verdadeira identidade de um filho, de uma filha de Deus, de um cristão, é dar um bom exemplo na sociedade que ele
sabendo que a missão iria se cumprir. Ele já estava cumprindo a missão e teria que voltar para o Pai. Então eles ficaram tristes. E agora, o nosso Senhor vai nos abandonar ou vai nos deixar? Mas aí Jesus vira para ele: mas tem de bom ânimo. Amém, Jesus. Não é? Não turbe o vosso coração. Aleluia. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito que eu vos vou preparar lugar. Jesus estava prometendo que haveria lugar, mas o melhor ainda estava por vir, a declaração de Jesus: eis que eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, da parte do Pai, que estará convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, querido, a amiga que você acha que é a melhor amiga de você? Ou sua melhor amiga, né? Mudando aqui o português, né? A sua melhor amiga, o seu melhor amigo, sabe? Não chega nem aos pés do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é leal. O Espírito Santo, ele é verdadeiro. O Espírito Santo não vai te trair. O Espírito Santo não vai falar mal de você. O Espírito Santo não vai causar contenda e nem calúnia contra você. Não vai te botar contra ninguém. Sabe por quê? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o seu amigo verdadeiro, em quem você pode confiar. Aleluia. Ele é real. Amém, Jesus. Ele é verdadeiro. Então são os limites que muitas das vezes nós colocamos diante de Deus. Qual o limite que você colocou diante de Deus para estar passando por essa frieza talvez espiritual? Ou por esse desânimo espiritual? No que nós temos nos aprofundado? Então muitas das vezes não sabemos falar não para a tristeza. Não sabemos falar não para o amigo. Não sabemos falar não para as situações que envergonham ao Senhor. E muitas das vezes nós falamos sim para essas pessoas que não podem fazer nada por nós, porque queremos estar bem, queremos fazer a política da boa vizinhança, e assim nós entristecemos ao Deus poderoso. Fala para o seu irmão: põe limite. Pode falar para ele: põe limite, irmão. Põe limite nessa amizade, põe limite nessa situação, põe limite nesse trabalho. Para de se matar de hora extra. Muitas das vezes está se matando de hora extra, mas você está perdendo a comunhão, está perdendo o prazer de estar com Deus por causa do dinheiro. E muitas das vezes esse dinheiro que você está colocando no bolso não está funcionando para nada, você não está tendo paz. Está entendendo? O dinheiro não pode, querido, comprar a felicidade. Ele não pode comprar a paz, porque o pouco com Deus é muito. O pouquinho que Deus nos coloca, Ele multiplica. Estamos vivendo no século XXI que as pessoas estão assim. As pessoas deixam de cultuar, as pessoas deixam de ir na igreja, não porque é uma ordenança talvez do chefe, porque o chefe fala assim: eu tenho que ficar bem com o meu chefe, então eu vou ter que fazer uma hora extra. Eu tenho que ficar bem com o meu chefe, eu fico mal com Jesus. O dinheiro que ele ganha da hora extra não dá para pagar nenhum remédio que ele ficou doente. O dinheiro foi tudo embora. Sabe por quê? Porque quem é o dono da nossa vida e da saúde é Deus. Aleluia. Se a gente não botar limite, onde nós vamos parar? Verdade, Jesus. Então nós precisamos desenvolver essa verdade que é a palavra de Deus. Porque Jesus nos disse então em João 8,31. Olha o que vai dizer. Eu gosto desse versículo aqui, porque a gente só lê o segundo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes, a verdade só liberta quando eu guardo os mandamentos. Quando eu pego a palavra de Deus, eu vou usar ela então na minha vida. João 8,31. Vou ler aqui porque é mais fácil. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos.
se vós permanecerdes nas minhas palavras. Aí de fato nós seremos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus quer dizer que ele é mais íntimo, ele é mais próximo, ele quer estar mais perto. A Bíblia vai dizer de um discípulo, que era João, que era o discípulo que Jesus mais amava. Aí, mas pastor, Jesus fazia acepção de pessoas? Não. É as pessoas que não se importavam em estar mais próximo de Jesus. Dos discípulos. Talvez, não vamos criticar eles, talvez o temperamento de cada um, né? Mas João era denominado como o apóstolo do amor. João, ele era carinhoso, ele era afetuoso. João, ele se aproximava de Jesus, ele queria estar muito perto de Jesus, que em certos momentos ele encostava sua cabeça no ombro de Jesus. E isso constrangia os outros discípulos, porque eles não tinham coragem. Imagina Pedro constrangido, porque Pedro era meio rude, era meio broncudo, vamos dizer ignorante, né? Ainda estava sendo transformado, mas os discípulos ficavam constrangidos por tanto carinho que Pedro demonstrava por Jesus. E por demonstrar tanto carinho, João, eu falei Pedro? Demonstrava? É um déficit. É um déficit, tá? Então João, queridos, ele demonstrava, João foi o último discípulo a morrer. De todos os discípulos ali, João foi o último, estava na ilha de Patmos e ali teve revelações do livro de Apocalipse. Dá para entender como você agrada a Deus? Você não põe limites na data da sua morte. Quando você agrada a Deus, você faz a obra de Deus, pode ser que nós não fala aí para você não se escandalizar, que eu vou morrer daqui a 10 anos. Aí Deus vai falar, nossa, o pastor ele tem feito a minha obra, mas eu vou provocar essa vida dele, porque ele tem me agradado. Então ele merece viver mais, porque ele está fazendo a minha obra. Agora, se o pastor começa a pisar na bola, né? Vamos usar o termo do dia a dia. Se o pastor começa a pisar na bola, já não pega mais, já não faz mais minha obra, já não é mais amoroso com as pessoas, faz relaxadamente, eu vou acabar trazendo ele para mim, antes que ele se perca. Então vamos logo encerrar o ciclo da vida dele. Vem para cá, pastor, porque a sua hora chegou. Antes que você se perca. Eu já vi isso na minha caminhada. Não sei se vocês já viram. Eu já vi isso na pele de pessoas que infelizmente estavam já desgostosas da vida espiritual e já não queriam mais viver os propósitos de Deus e só tinha uma solução para ele: eu quero morrer mesmo, já não tem mais nada para mim. Vocês já ouviram isso? Botando limites naquilo que Deus não botou limite, porque Deus é um Deus sem limite quando é para abençoar os seus servos. E essas pessoas, elas infelizmente partiram, porque não tinham mais vontade de viver, não tinham mais ânimo para acreditar. Sabe por quê? Porque as coisas do mundo tomou conta do coração das pessoas. É um cuidado que nós temos que ter na nossa jornada e na nossa caminhada cristã, porque as coisas começam a nos afastar de Deus, e nós começamos a perder o gosto pelas coisas de Deus, pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus. Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Por isso, querido, Deus nos chama pelo nome. Ponha limite nas suas distrações, ponha limite em tudo aquilo que tem causado a sua separação de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que causa a separação do homem e Deus são os pecados, porque são os pecados que fazem a separação entre nós e Deus. Então nós temos que se arrepender. Nós somos pecadores, nós tropeçamos, nós falhamos, mas nós não somos praticantes do pecado. Escute bem, não da imoralidade, não da perversidade, das obras da carne, na verdade, que Gálatas revela isso. Mas nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos de novo, e é esse nascer de novo que Deus nos chama a todo momento, a toda a nossa história. Então, sobre tudo, Provérbios declara, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
Guarda o coração. Não deixe o coração ficar amargurado, triste, decepcionado com os problemas que você enfrenta, com as dificuldades que você enfrenta. Não! Enxergue isso como uma promoção. É estranho falar isso, né? Como uma promoção de Deus na sua vida espiritual. Quando você estiver passando pelo problema, pela dificuldade, isso gera em você paciência, experiência, e vai gerar em você maturidade. Paciência, experiência e maturidade. É isso que a prova faz na vida dos verdadeiros cristãos, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que entendem, porque a Bíblia vai dizer: se no mundo tendes aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis o mundo. Eu não sou melhor do que Jesus. Então, se Jesus passou por toda a aflição, toda a calúnia, toda a defamação, e ele venceu, ele deu uma palavra de ânimo: nós também venceremos. Você crê? Então fala para o seu irmão, guarda o seu coração. Os limites definem a sua alma e ajudam a guardá-la e protegê-la. Proteja a sua alma. Limites físicos e limites espirituais. Nós falamos de limites físicos do portão, lembra? Da grade, da porta, lembra do cachorro? Limites físicos. Limites espirituais. Deus estabelece os limites físicos entre nós através da criação. Como nós vimos no sol, a lua, a água, a terra, Deus fez separação entre luz e trevas. Então Deus já havia estabelecido os limites da física. Deus já havia estabelecido os limites da física. Limites genéticos, tudo aquilo que pode definir um dos outros, pessoas, mostrando aonde você começa e aonde você termina. Limites físicos é aquele, vamos falar da altura, 1,70 m, 1,60 m, 1,55 m, cabelos ruivos, louros, pretos, olhos azuis, olhos verdes. Limites que Deus traçou em nos criar. Esses são os limites da nossa aparência. Amém? Limites do nosso pé, 41, 42, 44, 45, não sei, mas há um limite que Deus traçou na nossa vida. Você está entendendo? São limites, querido. São limites que Deus colocou da pele. O limite, então, que Deus mantém, o limite da pele mantém o que é bom dentro. Limite da nossa pele. Se não fosse a pele, nós estávamos lascados com as bactérias, não é? Então esses limites, eles mantêm o que é bom dentro e o que é ruim fora. Protege o sangue, os ossos. Ele combate então os germes e as infecções. E é para isso que serve a pele. Olha como é que esse Deus é tão minucioso e criterioso conosco. Ele é um Deus que protege-nos, um Deus que está a todo tempo preocupado com a gente. Esse é o Deus. No mundo espiritual, os limites eles podem salvar a nossa vida. Os limites são reais quando experimentamos a obediência e também quando nós experimentamos a desobediência. São limites. O salário do pecado é a morte, Romanos declara isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário é a morte, são limites que Deus colocou. Por isso que Deus falou para Eva, falou para Adão: de todos os frutos daí do jardim você pode comer, menos desse não coma. Deus traçou um limite na história, mas mesmo assim a cobra venenosa foi lá e conseguiu manipular aquilo que Deus tinha falado. A todo tempo, entenda isso, o diabo vai tentar manipular a sua história e falar que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você nunca vai conseguir nada. Mas eu tenho uma palavra para você: Deus é o Deus que faz, independente de quem você é, de onde você se encontra, do problema que você enfrenta, querido, porque Deus é o mesmo Deus de ontem,
da posição de caído, da posição de amargurado, da posição de sofrido. Para de sofrer, querido. Não sofra mais por isso, porque Deus já decretou a mim e a sua vitória. Ponha limite nas vozes do inferno. Dura a palavra, não é? Mas ponha limite nas vozes do inferno, porque as vozes do inferno é fácil de discernir. É quando ela quer te jogar no buraco, porque as vozes de Deus, ela não é vozes, ela é a voz de Deus, ela é uma voz só, e ela fala para você que você é muito mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a palavra de vida para nós nesta noite. Deus então fala para você: ponha limites no seu sofrimento, ponha limite nas acusações, porque o diabo, ele é acusador. Deus não acusa. Deus não acusa. A ideia de limites vem de Deus, de sua própria natureza. Ele se manifesta como ser inconfundível e responsável por si próprio. Deus é o Deus que Ele mesmo põe limites aonde Ele quer. Porque Deus é sem limites. Basta Ele querer. Quem tem limites somos nós. Quem somos limitados somos nós. Não é isso? Salmo 24 eu vou fechar agora. Amém? Glória a Deus. Isso aí, vamos dar glória a Deus. Mesmo na prova, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, é na prova que nascem os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos. Não é por conveniência, não é por interesses que nós estamos em Cristo, é por reconhecimento de quem é Ele, do que Ele fez. Será que é pouco morrer na cruz? Será que é pouco passar escárnio, passar deboche? Ele passou. Ser chamado de Belzebu. Muitas das vezes o cristão é chamado de falso crente. Ele não é, ele se dói. Eu não é lascando para ele se fala isso de mim. Eu é que tenho que ter a minha identidade, saber quem eu sou. Não é isso? Calúnia se levanta, defamação se levanta. O inimigo está todo o tempo tentando achar um laço para jogar a gente cair. Então a gente tem que entender quem nós somos em Cristo. Pode falar de mim, pode me caluniar, fale bem ou mal, mas fale de mim. Não é? Está falando? Não vai me atingir, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E muita gente quer tomar partido, muita gente quer brigar, muita gente quer descer do salto, muita gente quer enfrentar. Não, querido, quem é juiz é Deus. Quem julga a nossa causa é Deus. Você não pode ser juiz. Deixa na mão de Deus, Ele é o melhor juiz para julgar as nossas causas. Aleluia. Salmo 24 vai falar assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. É do Senhor, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem injura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Ele é um Deus forte, poderoso nas batalhas. As suas guerras, a Bíblia vai dizer que vós não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Deus peleja a sua guerra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ponha limites. Ponha limites no seu sofrimento. Ponha limite naqueles que querem
te manipular. Ponha limites naqueles que te fazem sofrer. Ponha limites naqueles que querem te desvirtuar do caminho da paz. Ponha limite, ponha limite. E se manifeste, porque a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos. Se somos filhos, a palavra de Deus vai dizer que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você tem poder na sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome nesta noite. Através da tua palavra que nos instruiu a botar limites, a saber falar sim, a saber também dizer não, a concluir, ó Pai Santo, a nossa identidade como cristãos. Nós, ó Pai, apresentamos a tua igreja em tuas mãos, que todas as portas, ó Pai, do inferno, que estavam abertas, que estavam manipulando, que estavam desanimando, que estavam, Pai, trazendo a angústia, o desespero, a falta da fé, a falta do ânimo, sejam, ó Pai, Senhor, fechadas nesta noite sobre a vida da tua igreja, e que as portas do céu se abram, e que os anjos, ó Pai, desçam com a espada desbanhada para pelejar a guerra dos meus irmãos e as minhas guerras, porque a tua palavra nos diz que tu és o Deus forte, tu és o poderoso, tu és o Deus, ó Pai, que peleja as nossas guerras. Por isso nós nos colocamos diante de ti, que nesta noite, ó Pai, no comungar, no ceiar, no fazer parte do teu corpo, nós apresentamos, ó Pai, diante de ti, ó Pai, a ceia, o pão, o vinho, e te pedimos, ó Pai, a tua mão poderosa, que o Senhor abençoe, e que através deste ato haja cura mental, cura psicológica, cura emocional, cura, Senhor, física, que tudo aquilo, ó Pai Santo, que não provém de ti, seja, Senhor, destruído pelo poder que há no nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Deus abençoe. Vamos convidar os irmãos que estão aí na ceia. Quem são os irmãos que podem nos ajudar na ceia? Irmã, vê para mim quem pode. Pode ser o irmão Valdeci pelo Rosângela. Irmão Valdeci, irmão Rosângela. Venha nesse mesmo Espírito, querido. A Bíblia vai dizer que Jesus, em um dos seus últimos momentos, antes de ser entregue na cruz do Calvário, ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 39, tem bastante, né? Meu Pai. Aonde a palavra de Deus diz que ele, no momento da ceia, ele pega o pão e diz que esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunires. Então, esse é um ato do sacrifício, antes do sacrifício. É interessante que o povo judeu, eles quando faziam esse memorial, eles sacrificavam um cordeiro. Mas ali não era mais o cordeiro pascual, era Jesus que era o cordeiro pascual. Então o sacrifício era o próprio Cristo, aonde também ele pega o vinho e fala: este é o vinho ou é o meu sangue da nova aliança. Você que quer continuar com a nova aliança, eu te convido a vir ao altar pegar do pão e do vinho. Ali estava morto o Salvador, seu fogo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado.
o pão, ele substituiu o pão, e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos. Aleluia. Ergue o seu cálice. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. É o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus com seus olhos fechados. Você, com os olhos fechados, você viu o que Jesus declarou no final do versículo? Vou repetir de novo. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Ele fez uma promessa para nós. Ele irá ceiar conosco naquele grande dia. Por isso, Pai, nós te louvamos. Bendizemos o Teu nome por essa oportunidade que temos, ó Pai, aqui na terra, de podermos fazer parte, Deus, do Teu corpo, Pai, que é a Tua igreja, desta igreja a qual o Senhor pagou através do Seu sangue, sangue puro e inocente, aonde a Tua palavra nos diz que o Senhor, ó Pai, venceu o pecado, venceu a morte, para que nós também pudéssemos, ó Pai, ter, ó Pai, esperança num futuro melhor. O futuro, ó Pai, em dignidade no meio da sociedade, Deus, como exemplos de vida, aonde nós queremos, ó Pai, de fato, não sermos ouvintes, mas queremos ser praticantes. Por isso te pedimos, ó Espírito Santo, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu poder, para que possamos vencer as batalhas diárias, para que possamos ter experiências, Senhor, espirituais contigo, para que possamos, ó Pai Santo, contar, ó Pai, as Tuas boas novas. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Todos abençoados. Tem algum recado, alguma coisa que vocês queiram passar? Podemos fechar? Então, amém. Estenda suas mãos. Pastor, uma oração para você de novo, mas não é para mim não, para minha filha. Minha tia está com câncer, sabe? Eu creio que Deus vai dar obra, né? A gente pediu e ele é feito, né? Vamos fazer um clamor só, eu vou orar e depois decretar a bênção, amém? Vamos orar então pela tia, não é isso? Isso. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade, ó Pai, dessa senhora, ó Pai, que está, ó Pai, com essa enfermidade. Deus, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus da medicina. O Senhor é o Deus que confunde a medicina. E o Senhor é o Deus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor pode, Senhor, curar, ó Deus, e, Senhor, arrancar este mal, este câncer pela raiz, para que o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado. Por isso nós te pedimos, ó Deus, manifesta a Tua glória. Se ela não te conhece, ó Deus, que venha te conhecer através da sua proeza. Senhor, se ela te conhece, ó Pai, que ela venha, Senhor, ser, Pai, confirmado, ó Deus, a Tua grandeza ainda mais. Mas, Senhor, não é, ó Pai, pela nossa petição, é pela Tua misericórdia, pela Tua vontade, que se cumpra na vida, Deus, dessa senhora. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em
bênção do nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e as suas doces consolações estejam sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam numa só voz. Amém. Deus abençoe você e dê a paz sobre o seu irmão aí, querido.